Então, sejam todas bem-vindas. A gente vai dar continuidade àquilo que nós estamos compartilhando. Estamos caminhando juntos no Provérbios 31, do versículo 10, do 31, do versículo 10 em diante, até o versículo 31, que é da mulher virtuosa, falando sobre essas características que ela tem. E eu falei um pouquinho para vocês, antes da gente entrar no tema, como foi o meu feminismo, né? Foi um tempo muito especial. Eu não poderia deixar de falar para vocês que estão aqui comigo todos os dias. Tive a oportunidade de ministrar para mulheres, falar sobre identidade, essência e propósito. Então, foi muito lindo. Tantas mulheres sendo tocadas, despertando realmente a sua essência, lembrando quem elas são em Deus. E meu coração ele ficou cheio de gratidão por tudo que o Senhor fez ali. E eu creio que corações ali com solo férteis vão dar bons frutos e frutos eternos, em nome de Jesus. E aí hoje nós vamos finalizar Provérbio 31, olhando para essas 3 características que ficaram pendentes da mulher virtuosa. E a primeira dessas 3 que ficaram faltando, que é a sétima, então, está no versículo 26. No versículo 26, que a mulher virtuosa é uma mulher educadora. No versículo 26 fala assim: fala com sabedoria e instrução da bondade, e a instrução da bondade na sua língua. Fala com sabedoria e a instrução da bondade na sua língua. Aqui eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, ela é uma conselheira sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, ela destrói. O que isso quer dizer? O que quer ensinar para nós? Que ela sabe ensinar com o quê? Com sabedoria. E o que é ensinar com sabedoria? As mães sábias. Quem aqui pode levantar a mão ali e dizer assim: as nossas mães, elas são conselheiras sábias, elas ensinam, elas educam os seus filhos. Por isso que é incrível. Pode pedir conselho, tu pode pedir para qualquer amiga, mas quando tu fala com a tua mãe, não é verdade? As mães, elas têm algo, meu Deus, eu falo, meu Deus, não é normal, gente, isso. Vocês já repararam nisso? Porque há algo específico na mãe, que é uma característica da mulher, isso, de ser uma conselheira sábia. As mães, elas têm esse lado de conselheira, de ensinar, de educar. É por isso que a Bíblia diz que quando Moisés, já na fase adulta, ele decidiu por optar pelas lutas do seu povo, ao invés de ficar aceitando as glórias do Egito, já lá no final, onde ele aprendeu isso, que vocês acham? Onde foi que ele aprendeu? Foi no palácio ou foi com a mãe dele, na infância? Não foi no palácio, foi com a mãe dele. Foi com a mãe dele. Mais do que isso, o versículo 26, ele fala assim, ele diz que a instrução da bondade está na sua língua. E bondade, ele é um termo curioso, até mesmo na Bíblia. A bondade tem um personagem na Bíblia, né? Um homem chamado Barnabé. Barnabé era um homem bom, e ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E quando você olha para a vida de Barnabé, percebe que ele era alguém que sempre investia no outro. Sempre ele pensava no outro. Sempre priorizava o outro. Isso é bondade. Quando você olha para o outro com prioridade. E as mães, elas têm isso. Elas têm esse papel que eu falo assim, que é glorioso.
ela inverte no filho. Ela sempre pensa em dar o melhor para os seus filhos. Se houver apenas um pedaço do pão, ela vai repartir entre os filhos. E muitas vezes a mãe diz assim, eu estou sem apetite. E ela deixa para os filhos comer. Ela sempre pensa primeiro nos filhos. Quando foi no domingo, numa igreja, que eu ministrei a palavra, eu falei sobre a mulher segundo o coração de Deus. E uma das características foi ser uma mulher bondosa. Eu falei que uma das características da mulher segundo o coração de Deus é ser uma mulher bondosa. A mulher que ela tem essa bondade, ela é honrada. Isso está na palavra de Deus. A mulher que ela olha para o outro, que ela sabe que ela nasceu para servir. É uma pessoa que guarda o seu coração. Ela perdoa, ela não pensa só nela, nos sentimentos dela, nas emoções dela. Ela perdoa as pessoas. E claro que no final da ministração tem um desfecho, né? Eu falei da Ruth. Ela foi uma mulher bondosa. Porque na hora que ela vê a sogra dela sozinha, ela diz, eu vou contigo. Então ela fica com a sogra dela, e mesmo a sogra dela amarga, que é outra característica de uma mulher bondosa, uma mulher segundo o coração de Deus, ela não olha para o que a pessoa faz para ela. Ela não fica só do lado da pessoa porque a pessoa tem algo para dar para ela. Ela não é egoísta. Ela fica para ajudar a pessoa. Porque imagine se Ruth olhasse para a sogra dela, que naquele momento estava amarga, que não tinha mais nada, perdeu tudo, filhos, tudo, marido. Mas ela não olhou para esse lado. Ela olhou com bondade. Ela disse, não, eu vou ficar do teu lado. Ainda disse mais, fica aqui que eu vou pegar algo para a gente. E sabe o que Deus fez? Deus olhou para o coração dela. Coração. Naquela hora, ele viu bondade no coração daquela mulher. Sabe por quê, gente? Muitas vezes, o Senhor, ele está buscando isso em nossos corações. Um coração bondoso. Que o Senhor, ele não olha para o que tu tem. Ele não olha. Ele não olha para a tua beleza, ele não olha para isso. Ele não olha para o teu externo. Ele olha para o nosso coração. Que hoje o Senhor, em nome de Jesus, traga essa clareza para a sua vida. De bondade. Que olhar com esses olhos de bondade. Eu venho trazer depois para vocês essa ministração sobre uma mulher segundo o coração de Deus, e vocês vão ver o que o Senhor é capaz de fazer com uma mulher de coração bom. Então, essa é uma das características da mulher virtuosa. Essa é uma das características. Tem uma frase de um homem que ele diz assim, que um filho que tem uma mãe por ele nunca é um filho pobre. Nunca é um filho pobre. A segunda característica dessa mulher, das três que estavam faltando, está no versículo 25. No versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A força e a dignidade são os seus vestidos. A roupa mais bonita que essa mulher tem no seu guarda-roupa não são os seus vestidos. Não são os seus vestidos de linho, de lã ou de púrpura. A sua verdadeira indumentária é a sua dignidade.
o seu caráter, a sua honra. Você pode estar, sabe, com uma aparência bonita, tudo, mas não é isso que te faz uma mulher virtuosa. O que te faz uma mulher virtuosa, ser uma mulher forte, a dignidade, é o teu caráter. Agora veja no versículo 30, que diz: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. E aqui eu quero que você preste atenção. É muito bom a gente cuidar da aparência, muito, muito, muito. Até porque quando a gente cuida de nós, do nosso corpo, da nossa aparência, a gente está cuidando do templo, né? Do templo do Espírito Santo. É bom cuidar da nossa imagem. É muito bom fazer compras, isso é bom. Ir ao salão, cuidar do cabelo, ter uns cosméticos bons, isso é muito bom. E o marido agradece. Mas o seu valor não está nisso. O seu valor não está nisso. Porque, querendo ou não, nós vamos envelhecer. O tempo ele vai passar. E o tempo vai o quê? Ele vai esculpindo nós. Com o tempo mesmo. Vai vir as rugas, vai caindo. A gente fala que vai derretendo. E essa beleza, ela vai desaparecendo. Mas essa característica aqui, de dignidade, de força, ela permanece. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que enquanto o nosso nome exterior vai se enfraquecendo, o nosso interior se renova dia após dia. Olha que lindo. Enquanto o nosso exterior ele vai se enfraquecendo, vai derretendo, o nosso interior ele se renova dia após dia. Por isso que a gente fala muito da maturidade, né? Uma pessoa que já está mais madura, o quanto ela consegue refletir, pensar melhor, não faz mais coisa que ela fazia do passado, agia de forma como agia do passado. Então, a beleza exterior, ela passa, mas os valores morais e espirituais, eles vão permanecer. Por isso eu digo para vocês, às vezes você precisa de um banho de Bíblia, mais do que um banho de loja. Tem horas porque você precisa gastar mais tempo aqui, ó. Mais tempo na Bíblia. É aqui, ó. Ao invés de estar o tempo todo diante do espelho, achando que é isso, às vezes é aqui, ó. Porque o Senhor, ele vai te instruindo, ele vai te explicando, ele vai te falando. Ele vai te direcionando, porque aqui está o nosso direcionamento. Aqui está o nosso direcionamento. A primeira característica que eu falei de uma mulher segundo o coração de Deus na ministração foi saber ouvir. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. E aqui, ó, aqui está o segredo de uma mulher. Uma mulher que realmente ela aprende e ela entende o quanto é importante nós termos esse relacionamento e intimidade com o Senhor. E o quanto a gente precisa cuidar da nossa vida interior. Da nossa vida interior. Pensa comigo, quantos problemas, quantas situações a gente não teria resolvido, ou não teria entrado. Porque eu falo assim, um inteligente, ele até sai de um problema. Um inteligente, um homem inteligente, uma mulher inteligente, ela até sai de um problema. Mas uma mulher sábia, um homem sábio, ele nem entra. Ele nem entra. Nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos. E essa mulher virtuosa, acima de tudo, ela teme ao Senhor. Ela teme. Essa mulher, ela é louvada pelo Senhor.
Louvada, porque ela teme ele. Eu acho que é uma das características mais importantes dessa mulher virtuosa, é ser temente ao Senhor. É antes de fazer algo, perguntar, será que está agradando o Senhor ou não? Será que está agradando? A gente tem algo aqui em casa. Toda vez quando a gente vai fazer algo, eu e o Anderson, a gente sempre pergunta, eu sempre pergunto para ele, amor, tal coisa. Aí ele era, eu me aborreci, tudo. Aí eu falo assim, e o que que tu quer fazer? Aí ele fala, o que que tu acha? Eu falei, isso te leva a pecar? Aí ele pensa. Porque ira, gente, o irar, quando tu fica chateado, ali naquele momento, mas aí tu pode ter o teu domínio. O pecado é o pós a ira. O que que tu faz depois daquela raiva? Não é daquele momento, porque nós somos seres humanos, a gente fica chateado. Então, aconteceu alguma coisa, sabe, te aborreceu aí tu, mas se você peca ao pós, o que que você faz após a tua ira? Então, sempre a gente tem que se perguntar, isso faz eu pecar? O que que faz? Eu posso fazer isso, mas de que forma? Então, a mulher que ela teme ao Senhor, ela, antes dela fazer qualquer coisa, ela sempre fala com ele, sempre. Eu cheguei lá na igreja, e eu conversando com uma moça, aí eu falando, né, do meu cabelo, que já tinha saído todinho, assim, porque eu coloco trança, gente. De noite eu durmo com trança, aí quando eu acordo tá assim, ó. Aí eu perguntei, aí o Anderson perguntou, quando é que tu vai cortar teu cabelo? Aí eu, o Senhor ainda não me falou. Ela olhou e disse, meu Deus, até isso. Mas isso é relacionamento, é intimidade. Foi algo que eu já tinha conversado com ele lá atrás. Vocês entenderam? Então, nós precisamos ter isso com o Senhor. A gente não sabe o que Ele quer, né? Nós não sabemos. Ele dá, ó, faz assim, a gente não entende, mas a gente obedece. A outra característica dessa mulher virtuosa, e chegamos agora na última característica dela, que está no verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Essa mulher, e diz assim também, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu supera todas. O marido elogia. O marido não diz que só existe uma mulher virtuosa. Ele não fala assim, olha, existe só uma. Não. Ele reconhece que existem várias mulheres virtuosas. Só que ele olha para a esposa e diz assim, mas você supera todas elas. E mesmo a gente lendo todo o Provérbio 31, a gente falando sobre essa mulher, mesmo assim, às vezes quando eu converso com mulheres que sabem, elas buscam mais elogios fora do que dentro de casa. Gente, o primeiro lugar que você deve olhar é para sua casa. Será que o meu marido está me elogiando? Será que os meus filhos estão me elogiando? É o primeiro lugar. Não é fora, porque fora é muito fácil. Fora é muito fácil. Acho que eu já falei aqui do soldado Naamã, que colocava a armadura dele, aí ele ia para fora da casa, ele era um guerreiro, ele era o máximo fora. Mas quando ele voltava para dentro da casa, que ele tirava, é igual nós mulheres. Muitas mulheres fora, ninguém sabe, mas quando entra dentro da sua casa, aparece a lepra, aparece toda a sujeira dela, tudo que ela tem. Aí as pessoas brigam dentro da casa, o marido não elogia, os filhos. A gente precisa tirar
sabe? Essa sujeira, essa lepra, não é, sabe? A gente tem que pensar dentro da minha casa, é dentro da sua casa. É dentro da sua casa. A mulher virtuosa, o marido elogia ela. E ele não está falando isso para outras pessoas ouvirem, não. Ele não está falando isso na roda de amigos. Ele fala diretamente para ela. Mas por que isso acontece? Por que ele elogiou ela? Por quê? Porque essa mulher, ela investiu no marido. Essa mulher, ela entendeu que ela precisava investir no marido. Vou tirar uma foto nossa, porque mais estou organizadinha hoje, melhor. Vocês entenderam? Essa mulher, ela entendeu, ela investiu no marido. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia bondade, colhe bondade. Quem semeia carinho, recebe afeto. Por isso que esse marido elogiou ela. Por isso. Mas ela também foi elogiada pelos filhos. Nós lemos, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam de bem-aventurado. Observe que não é um filho ou outro. Ah, não é o menor, é o maior, não. São os filhos. Presta atenção. Seus filhos, seus. Não é só um, não. E tem casa que a gente vê hoje que os filhos dizem, meu Deus, pai, como tu aguenta a mamãe? Eu não casaria com uma mulher dessa. Preste atenção nisso. Será que hoje, se você perguntar para os seus filhos, para todos, não é só para um, é para todos, você casaria com uma mulher como uma mãe? Faça essa pergunta. Porque a mulher virtuosa, ela é elogiada pelos filhos. Não só um, mas todos. Eles olham para a mãe e dizem, mãe, você é uma mulher feliz. Mãe, você é uma mulher tão realizada. Mãe, você enche a nossa casa de alegria, de vontade de viver. Quando a gente sai, a gente já tem vontade de voltar para lhe ver, para estar perto da senhora. Eu lendo uma lenda, essa lenda, o nome dela é a Lenda dos 10.000 espelhos. 10.000 espelhos. É como se fosse um museu que tem, assim, 10.000 espelhos dentro de uma sala. Essa lenda conta que havia uma casa com 10.000 espelhos. 10.000 espelhos. E quem entrasse ali veria a si mesmo 10.000 vezes. A lenda conta que um cachorrinho alegre entrou na casa. Um cachorrinho alegre. Quando ele viu 10 cachorrinhos felizes para ele. Aí ele pensou, ah, meu Deus, esse é o melhor lugar do mundo. Mas a lenda também conta que outro cachorrinho, rabugento, mal-humorado, estressado, entrou também nessa casa. Aí ele viu esse 10.000 espelhos. Ele ficou olhando. Só que quando ele olhou para esses espelhos, ele viu 10.000 cachorrinhos rosnando para ele. Aí ele saiu dizendo, meu Deus, esse é o pior lugar do mundo. Esse é o pior lugar do mundo. Essa lenda, ela é autoexplicativa. Eu quero que hoje você olhe a sua casa. A sua casa. Eu posso te falar?
ela tem a sua cara. Se você é alegre, a sua casa também será alegre. Se você é otimista, a sua casa terá esperança. Se você é feliz, a sua casa terá paz. Os filhos olhavam para aquela mulher e diziam: nossa, mãe, você é uma mulher feliz. Você é uma mulher feliz. Como é que hoje a sua casa tem a sua cara? Tem a sua cara. Como é que estão os espelhos da tua casa? Ela reflete você. Ela reflete. No verso 31, diz assim: dei a ela os frutos das suas mãos, e que de público as suas obras a louve. Louvem as suas obras nas portas da cidade. Ou seja, aquilo que ela faz, fala por ela. Ela não precisa falar. Aquilo que ela faz, fala por ela. A sua vida, as suas atitudes, as suas obras proclamam quem ela é. Ela não precisa estar falando. Que nós possamos, hoje, ser mulheres que edificam, que temem ao Senhor e deixam um legado através das nossas obras. Você não precisa estar falando, você não precisa estar dizendo o que você faz. Porque os seus frutos, as suas obras, isso fora, vou começar a proclamar através daquilo que você faz. Amém? Não é lindo? Quando a gente entende um pouquinho mais, quando a gente aprende mais sobre essa mulher virtuosa. O que você hoje tem colocado dentro do teu coração? Dentro do teu coração. O que você tem? Essa mulher, ela não apenas tem aprovação na terra, mas ela tem aprovação no céu. Aprovação de Deus. Que vale o que tem dentro do seu coração. Pense isso. Receba isso hoje. Para nós sermos o quê? Essa mulher virtuosa. Quando a gente pensa em uma mulher segundo o coração de Deus, nós lembramos da mulher virtuosa, né? Mas também a gente pode lembrar de tantas mulheres que fizeram história. Quando a gente lê o nome de uma mulher na Bíblia, a gente já sabe que aí vem coisa. Nós mulheres temos isso. Nós temos essa sensibilidade, nós temos esse poder, que são características únicas da mulher. Características únicas. Que você seja uma mulher elogiada pelos seus familiares. Mas, principalmente, escuta o que eu vou falar, pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Que o Senhor hoje olhe para você e veja essa mulher, que Ele possa dizer: essa é a minha filha amada. Essa é a minha filha amada. Que o Senhor abençoe hoje o dia de vocês. Que você seja realmente uma mulher virtuosa para Deus. Que você tenha uma vida transformada. E claro que nós vamos juntos, seguir juntos. Amém? Bora fazer uma oração final, entregando hoje, no nosso dia, aprendemos mais dessa mulher virtuosa, que não é impossível, como nós achamos. Como é que é possível, Dayana?
tendo intimidade. Eu sempre falo assim, sozinha, realmente, se você olhar para essa mulher, ler aqui todas as características dela, sozinha você não consegue. Sozinha você não consegue. Mas com Jesus você consegue. Porque quando nós nos entregamos e a gente se esvazia de nós e se enche dele, ele nos ajuda a ser essa mulher virtuosa. Que não passa mais a ser nós, é ele em nós. Amém? E que o Senhor Jesus hoje possa fazer parte da tua história, da tua vida, para te ajudar a ser essa mulher virtuosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra liberada, que nos ensina, que nos direciona, que nos confronta, mas que ela é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque atrás dela aprendemos o significado de ser uma mulher virtuosa. Muito obrigada, Pai. Pai, trabalha o nosso interior, aquilo que está mais profundo. Trabalhe em nós. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que é externo, com aquilo que é passageiro, mas hoje nós entendemos que o que realmente importa e tem valor é o coração que teme o Senhor. Forme em nós esse coração, Pai. Esse coração bondoso, esse coração que sabe servir, que olha para o outro, que tem compaixão, misericórdia. Tira de nós toda a amargura, toda a dureza de coração, toda palavra que machuca. Às vezes a gente machuca tantas pessoas com palavras. Tira de nós, Pai. Coloque em nós um espírito dócil, tranquilo, com paz, cheio da tua presença. É esse espírito que nós queremos carregar. Ensina-nos a ser mulheres sábias, Pai, dentro do nosso lar e fora também. Mulheres que edificam, que levantam outras mulheres, que abençoam, que oram, que falam com sabedoria. Sai da sua boca palavras do céu. E que nossos filhos, Senhor, que nossos filhos possam se levantar e nos chamar de bem-aventuradas, de mulheres felizes. É dessa família, Pai, que eu estou te falando. É essa família que eu peço agora que o Senhor revista, Pai, todas as pessoas que estão escutando aqui. Todas as mulheres, Pai. Coloque esse amor, esse temor no coração de cada mulher. Em nome de Jesus, Pai. E que elas sejam aprovadas, sim, pelo que elas fazem pelas outras pessoas. Mas, acima de tudo, que elas sejam aprovadas pelo céu. Que, acima de tudo, elas possam viver de forma que agradem o teu coração. Abençoa cada mulher, Pai, que está aqui. Abençoa cada mulher que ouviu e está ouvindo essa mensagem. Fortalece cada uma, fortalece a esperança, renova o coração. Nos ajuda a caminhar, Pai. Todos os dias, buscando a tua sabedoria, a tua vontade, a tua justiça. E nós entregamos hoje o nosso dia em tuas mãos. Permaneça conosco hoje, o dia todo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Até amanhã. Amanhã vai vir uma convidada especial. E lembrando também que às 16 horas, amém, Ivonete, às 16 horas, a gente começa a nossa aula da Mulher Virtuosa. Depois, mais tarde, eu vou passar quem foi que deu da Mulher Virtuosa, da mulher, da experiência do lar. E amanhã a gente conversa melhor sobre isso, mas eu vou passar direitinho, porque eu vou passar o link, eu vou conversar com todo mundo, viu? Beijos.